Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando nos Atos dos Apóstolos, livro este que foi escrito pelo doutor Lucas. E eu vou meditar hoje no capítulo 3. O capítulo 3, ele é o segundo sermão de Pedro, e este sermão ele foi acompanhado aí, ou melhor, antes do sermão aconteceu um milagre de um paralítico, de um homem aleijado que estava ali na porta do templo. Então, após aquele homem ser curado, é que Pedro traz o seu segundo sermão. O resultado é que mais ou menos 5.000 pessoas converteram-se a Cristo. Ele começa assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então, eles tinham convertido ao cristianismo, mas a prática da oração que os judeus observavam, que era às 3 horas da tarde, subirem ao templo, eles ainda seguiam este costume, que era um bom costume, por sinal, estar orando a Deus. E justamente aqui, Pedro e João, os dois subiram. Engraçado que Pedro e João sempre são vistos juntos com frequência. Eles eram sócios antes de serem chamados para serem apóstolos de Cristo. Eles eram sócios na pescaria, está lá em Lucas 5, versículo 10. Eles também que prepararam a última ceia para Jesus, os dois, eles foram lá e prepararam tudo para que Jesus pudesse fazer a última ceia. E também, inclusive está escrito lá em Lucas 22:8. E também os dois é que correram juntos e foram até o sepulcro ver se realmente Jesus tinha sido ressuscitado. Está lá em João capítulo 20, versículo 3. Então, sempre aí Pedro e João, os dois juntos. E agora, novamente, os dois juntos, subindo ao templo para orar por volta das 3 horas da tarde. No versículo 2 ele continua: estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Inclusive o templo ele tinha 9 portas que davam acesso ali ao pátio dos gentios. E uma dessas portas era a Porta Formosa. Por que ela era formosa? Ela era feita de bronze, muito parecido com o ouro, e ela brilhava muito quando o sol batia nela. Então, por isso que era chamada de Porta Formosa. Um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então, todos os dias, alguém da família, não sabemos quem, mas provavelmente alguém da família, trazia ali aquele homem aleijado, e ele era colocado na porta do templo para pedir esmolas. Impressionante que uma das práticas bem observadas de um bom judeu praticante era a prática de dar esmolas. Então,
colocaram um aleijado ali na porta do templo, seria um lugar propício para que ele recebesse esmolas de alguém que estivesse entrando ali. E diz aqui no versículo 4 que Pedro e João, ou melhor, no versículo 3, vendo que Pedro e João iam entrar no templo, então estava fora do templo, na porta, ali na entrada do templo, quando aquele homem aleijado, eles contemplaram Pedro e João, eles iam entrar no templo, pediu-lhes uma esmola. Então ele pediu uma esmola para Pedro e João. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, sempre Pedro sendo porta-voz do grupo. E ele disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então o aleijado, ele olhou para Pedro, porque até Pedro é que começou o diálogo com ele, olhou primeiramente para Pedro e depois para João, esperando que ele recebesse alguma coisa. E Pedro disse novamente, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Pedro, ele não tinha nenhuma moeda. Ele disse que não tinha prata, não tinha ouro. Olha como eram os apóstolos do passado. Homens que pregavam o evangelho, que não tinham riquezas, que não tinham posses, que não tinham bens, que deixaram tudo para servir a Jesus, que deixaram tudo por amor a Jesus, que deixaram todos os bens desta vida para um bem maior, que é seguir a Cristo. E neste dia, Pedro e João, eles não tinham nem uma moeda. Ele disse, olha, que nós temos, isto te damos, nós temos Jesus, o autor da vida. Isto nós lhe damos. Em nome de Jesus, levante e ande. E diz o versículo 7 que, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então, Pedro e João, eles não tinham ouro, não tinham prata, mas eles tinham Jesus em suas vidas. Eles tinham o poder de Jesus, porque Jesus estava na vida deles, e eles puderam agir em nome de Jesus, fazendo algo em prol daquele homem. O dinheiro, as esmolas que ele recebia, resolvia em parte o problema da sua vida. Mas agora a cura do seu corpo e a cura também da sua alma, porque ele entrou louvando a Deus. Agora sim, ele estava curado fisicamente e ele estava curado espiritualmente. Por isso que aquele homem, ele entrou no templo louvando a Deus, porque ele tinha recebido o milagre maior, que era o milagre da salvação. Muito mais do que receber a cura física, é receber o milagre da salvação. Porque tudo o que nós temos aqui neste mundo, tudo aquilo que nós granjeamos, tudo aquilo que nós conquistamos, um dia vai ficar aqui nessa terra. Quando partirmos para a eternidade, tudo o que nós temos vai ficar. Mas aquilo que nós temos de precioso, que é a nossa salvação, esta sim valerá para a eternidade. É a salvação em Cristo. Por isso aquele homem, ele louvou, ele fez como uma criança. Diz aqui que ele saltou, ele
diz aqui que ele andando e saltando e louvando a Deus. E quando o povo, diz aqui que quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, com certeza tinham muitas pessoas ali, que isto era um costume dos judeus por volta das 3 horas da tarde, subirem até o templo para orarem a Deus. Creio que tinham muitas pessoas ali. E essas pessoas, quando viram aquilo, porque agora aquele homem que era aleijado, ele entrou juntamente com Pedro e João para a área interna ali do templo. Diz que quando todo o povo o viu andando, no versículo 9 eu estou lendo, e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Então o povo agora diz aqui que eles reconheceram aquele homem aleijado. Porque quando eles estavam entrando ali para orar, era costume, eu já disse, do povo judeu, eles contemplavam aquele homem ali todos os dias. Eu creio que não ficava somente aquele homem, mas ficavam vários outros ali pedindo esmolas. E as pessoas que estavam na área interna do templo, eles reconheceram aquele homem. Este é aquele aleijado que nós passamos por ele há alguns minutos. Veja ele ali agora andando, saltando como uma criança. Olha a alegria daquele homem. Olha o prazer, olha a satisfação daquele homem. Veja como ele está saltando, louvando a Deus pela cura recebida. É ele mesmo, é aquele homem mesmo, não é outro, não é um sósia dele. É ele. Diz aqui que eles ficaram perplexos. A palavra perplexo é quando eu perco todas as minhas reações. Eu fico tipo que paralisado diante de algo que é inexplicável. Quando eu não tenho explicação para alguma coisa, eu fico perplexo. Eu fico paralisado. Mas o que aconteceu? Não tem explicação para isso, não tem lógica. Diz aqui, eles ficaram perplexos. Pega o dicionário da língua portuguesa e pesquisa o que é perplexo. A pessoa fica sem reação diante de algo assim maravilhoso que acontece. E diz aqui que eles ficaram muito admirados, ficaram espantados. Eles tinham visto algo sobrenatural, algo que eles nunca tinham contemplado em suas vidas. Era um milagre ali acontecido. E a partir do versículo 11, hoje não vai ser possível meditar, mas a partir do versículo 11, Pedro ele começa o seu sermão. Então, primeiro aqui acontece esse milagre que chamou a atenção de todos os presentes que ali estavam. Eu creio que todas as pessoas agora correram ali e ficaram ao redor ali de Pedro, João e aquele homem que era aleijado. E eles estavam no corredor do lado leste do templo, que era justamente o pórtico de Salomão. No próximo vídeo que eu farei, eu estarei meditando sobre o sermão de Pedro, e eu vou falar a respeito disso. Eles estavam ali neste pórtico de Salomão. Era um corredor que ficava ao lado. Inclusive Jesus, em uma ocasião, ele também pregou, ele falou a respeito do reino nesta área do templo. Até lá! Que Deus em Cristo o abençoe poderosamente. Amém.